Você estaria preocupado, aflito, nervoso, se na sua região tivessem acontecido mais de 700 terremotos nos últimos 15 dias? Certamente estaria. Imagine se você que mora aí em Santa Catarina, no Paraná, em Alagoas, no Mato Grosso, por exemplo, se a sua região registrou mais de 700 terremotos desde o dia 25 de maio, você certamente estaria bastante aflito. Pois é o que está acontecendo no sul da Califórnia, na região de Fontana. Desde o dia 25 de maio, a região vem sofrendo intermináveis tremores de terra, terremotos, claro que de baixa intensidade, baixa magnitude. A variação é de 0,7 a 3,2, registrado na quarta-feira, às 17h20, de acordo com a sismologia da equipe Caltech. Pois bem, aqui está a região. O San Diego Tribune, Union Tribune, trouxe exatamente essa matéria no dia de hoje. A matéria diz: se você mora em Fontana, você não será culpado por estar à beira de um ataque de nervos. Um enxame de terremotos tomou as dimensões de uma espécie de maratona na área da cidade, ao sul da Califórnia. O sismólogo da Caltech, Egil Hawkson, disse que a chance de que uma série de tremores se transformem em uma grande, ou melhor, num grande e destrutivo terremoto, não é particularmente alta, mas existe. As pessoas deveriam se preocupar, disse Hawkson. Este é provavelmente o maior enxame de sismológico em Fontana que temos visto nas últimas 3 décadas. Houve mais de 700 tremores registrados na área de Fontana desde 25 de maio. O enxame moveu-se inicialmente para o norte, mas algo incomum começou na sexta-feira, quando o enxame, vejam o termo que eles usam, mas aqui está o motivo. Essa foto que vocês estão vendo mostra o porquê o termo enxame está sendo usado. Pois bem, o enxame moveu-se inicialmente para o norte, mas algo incomum começou na sexta-feira, quando o enxame virou-se para o sul, de volta para o meio do enxame e para a Freeway 60. Abre aspas, e isso é um pouco de uma evolução inesperada da atividade, disse Hawkson. Além disso, uma análise dos terremotos mostra que ele está desaparecendo muito lentamente, mais lentamente do que se esperaria, do que se deveria esperar para uma sequência típica de tremores secundários após um grande choque, disse ele. O que ele está dizendo, na verdade, é que depois de uma grande movimentação sísmica, quando depois de uma grande movimentação sísmica há uma calmaria, isso é perigoso. Diz o seguinte, diz Hawkson, que o momento dos terremotos é digno de nota. Agitação seguida de uma calmaria e depois um surto de novos terremotos. Os terremotos foram relativamente superficiais, começando apenas 1 a 2,5 milhas abaixo da superfície. Como resultado, o tremor foi amplamente sentido, diz Andrews, ou seja, um tremor quase que na superfície. Esse foi o caso de 3 anos atrás. Em 26 de setembro de 2016, uma rápida sucessão de pequenos tremores e pequenos terremotos, que é o termo que eles usam, 3 medindo acima da magnitude 4, começaram a se originar sob o mar Salton, perto da falha de San Andreas, continuando por mais de 24 horas. O enxame aumentou a probabilidade de um grande terremoto no sul da Califórnia, pelo menos temporariamente. Especialistas disseram que a chance de um terremoto de 7 graus ou mais na poderosa falha
aumentou significativamente, de 1 em 6.000 em uma dada semana para 1 em 100 durante a semana, nesta semana em particular. Nenhum grande terremoto ocorreu, mas as advertências levaram alguns moradores a se prepararem. Com o mais recente enxame de terremotos, há uma camada a ser considerada. Duas das mais terríveis falhas no sul da Califórnia, San Andreas e San Jacinto, não são particularmente próximas. Isso significa que a chance de um terremoto realmente grande, do tipo de filmes catástrofes, resultante de um longo agrupamento de terremotos, não é especialmente alto, mas existe. Pois é, meus amigos, como se preparar para um grande terremoto? O The San Diego Union Tribune dá aqui uma série de indicações. Manter objetos fixos na parede, televisões de tela plana, enfim, dá aqui uma série de conselhos, mas a questão é um pouco mais profunda do que essa. Esses grandes terremotos coincidem naturalmente com as profecias bíblicas, especialmente aquela profecia de Jesus, em que ele fala de sinais no céu, terremotos em vários lugares e assim por diante. Bom, essas profecias coincidem também com uma grande degradação moral humana. Nós estamos vivendo hoje num império, sob o império da matança indiscriminada de seres inocentes, assim como outras abominações. Eu disse ontem nesse canal, falando sobre um padre de Illinois, um bispo de Illinois, que está proibindo a comunhão, está proibindo dar a Eucaristia para políticos e juízes que lutaram a favor do aborto. Pois bem, nós estamos vivendo nesse tempo de degradação mais profunda, quando se aprova a matança de crianças inocentes, uma matança jamais vista na face da Terra. São bilhões de seres humanos inocentes mortos nos últimos 10 anos, dentro dos ventres maternos. Bem, quando nós chegamos nisso, se acreditamos que Deus existe e Deus existe, é evidente que para limpar tudo isso terá que ser com sua mão justa, porém poderosa. Eu não tenho dúvidas disso. A melhor forma de se preparar contra o que pode vir, o que virá, porque está tudo coincidindo, a degradação humana, os sinais apontados por Jesus. Bem, meus amigos, a melhor forma de preparação é espiritual, mas se pudermos também nos afastarmos de clínicas abortistas, hospitais onde se praticam essas abominações, enfim, nos recolhermos, quem sabe, em lugares um pouco afastados da grande Babilônia, que são as nossas cidades hoje, eu acho que isso também ajuda. Mas no final das contas, quem realmente nos protegerá é o próprio Deus, na medida em que estivermos ligados a Ele. Fugir é preciso sim, mas em primeiro lugar, fugir do pecado, porque tudo, meus amigos, está relacionado. Isso que pode acontecer, a falha de San Andreas, que dizem que a Califórnia será arrancada do resto do país, tudo isso tem uma consequência, é a ação do homem, nada é por acaso. A ação pecaminosa do homem. Até depois.